A nossa conversa se inicia aqui com o Dr. José Roberto. O Dr. José é especialista em Alzheimer, né, doutor? Podemos dizer, sabe tudo. Na verdade não existe essa subespecialidade, Não? mas eu estudo há bastante tempo, eu participei muito tempo do Centro de Referência de Alzheimer, fui responsável pelo Centro de Referência de Alzheimer de Londrina por muito tempo, então eu tenho bastante experiência, estou sempre frequentando os mundiais, e há anos na geriatria atendendo pacientes com Alzheimer. Então é especialista assim, gente. É que ele é humilde, ele não quis falar, tá bom? Olha, eu fui conhecer a dona Tereza, doutor José. A dona Tereza é mãe da Solange. Para todo mundo entender, o doutor José também entendeu. Nosso assunto agora é Alzheimer. E a Solange, há um tempo atrás, eu visitei a casa da Solange para um quadro que a gente tem, que é o Visitando a Geladeira. A geladeira dela foi aprovada, foi uma festa bacana. Naquela época, ela não sabia que a mãe dela tinha Alzheimer. Descobriu recentemente. E daí que começou toda uma busca, né, de tentar entender melhor a respeito dessa doença, os tratamentos, a cura e tudo mais. Então, para anteceder a minha conversa com o doutor aqui a respeito desses cuidados com uma pessoa com Alzheimer, dá uma olhada na Solange e na mãe dela. Olha só, na realidade, é um exemplo de como que você deve tratar, né? Qual seria a sua emoção com relação a uma pessoa da própria família com Alzheimer. Olha aí. Oi! Me convidou, eu vim. Tua mãe tem Alzheimer, mas ela não sabe disso, é isso? Ela não sabe, ainda não contei pra ela. Então agora assim, ela virou uma criança. Ah, é? Então quem cuida dela é eu, porque meus irmãos estão tudo em São Paulo, né? Então aí ela fez os exames dela, tudo certinho. E que história é essa que ela conversa comigo na TV? Conversa. Então vamos lá, vamos conhecer a dona Tereza agora. Oi, Tereza! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Dá um beijo. Bom, Eu tô sabendo que você conversa comigo na TV, é verdade? verdade. É? E o que você fala pra mim? Eu falo, que bom, ó. Se eu pudesse estar com essa turma lá dentro também, fazendo bagunça, dançando, brincando, né? E a senhora tá aposentada hoje? Tô. É? Aí tá dando tempo de assistir TV. Dá tempo de descansar, de passear. Ai, e o que a senhora gosta de fazer? Eu gosto de ler um pouquinho, eu gosto de fazer crochê. Ah, é? Gosto de tá sempre inventando alguma coisa, né, de artesanato, né? Quando que vocês descobriram o Alzheimer dela? Agora que nós fez os exames. É tipo assim, você vê a pessoa, entendeu? Ela sempre foi uma pessoa batalhadeira, nós não temos nosso pai. Então quem cuidou de nós foi ela. Você tá vendo tanto que a senhora é amada pelos filhos? Obrigado, sou mesmo. Também eu procuro ser sempre boa, né? Não ruim, né? E eu tô recebendo o troco desde quando eles eram pequenininhos, né? Graças a Deus eu tenho uns filhos assim, obedientes, né? Deus que te abençoe bastante de você fazer essa visita pra gente. Foi um prazer. Quando você tiver vontade de vir, você tá pronta. Eu vou vir tomar um pra ver. café aqui, viu? Tá? Tá bom? Vamos posar pra foto.
Ai, que coisa linda, a família cuidando assim, né, doutor? É importantíssimo esse carinho, né? Na verdade, da dedicação da família é super importante e a compreensão da família. Porque o paciente com Alzheimer, ele esquece o recente. Então ele fica muito repetitivo e a gente fala com ele e ele esquece o que a gente falou agora há pouco. Então, uma coisa comum é a gente perder a paciência, porque é o dia inteiro, 7 dias na semana, 30 dias no mês, esse paciente com essa doença que vai evoluindo apesar dos tratamentos. Infelizmente, ela evolui. Então, é muito comum a família no começo falar: não, mãe, eu já falei isso, mãe, eu já falei isso. E fica então, bravo, e né? fica bravo. E o paciente não tem culpa. A culpa toda é da doença. O paciente não tem culpa, Lu. Pois é, e eu acho que a Solange, claro que a família fica sensibilizada, fica emotiva, né? Mas eu vejo que a Solange, ela tá com todo o amor para dar, sabe? Para dona Terezinha, que é a mãe dela. E o paciente com Alzheimer, ele sente esse amor, né, doutor? Sente. Por mais que ele esqueça algumas coisas, E se a sente, gente né? perceber bem, né, nesse vídeo, né, a gente percebe que ela desenvolve normalmente um raciocínio, né, nessa fase inicial, num contato superficial, vamos chamar assim, ela engana bem, né? Ninguém perceberia que ela tem Alzheimer. Né? Se você não conta nesse vídeo, ninguém percebe que ela tem o problema, certo? Porque ela fala normal, ela desenvolve um raciocínio normal, ela fala que faz o artesanato dela e faz mesmo, né? Uma coisa que ela aprendeu há muito tempo, ela está desenvolvendo normal. Então ela tem, lógico que tem sensibilidade, sabe o que é amor, o que é carinho, que isso é muito importante. E por outro lado da filha, da família, né, em geral, né, a gente fica muito sensibilizado porque a gente sabe que a doença evolui, que a doença não tem um futuro muito promissor, muito bom, né? E a gente, com toda notícia desagradável, toda notícia de uma doença, a gente fica fragilizado, né? Mas apesar dessa fragilidade, a gente vê que ela tem muito amor, muita dedicação para a mãe e vai ter que ter pelos próximos bons anos, porque o Alzheimer é uma doença que vai muito tempo. O que me chamou bastante atenção foi bem no início que a dona Terezinha fala que conversa comigo pela televisão. E há um tempo atrás, eu lembro que o Dr. José me falou que é um indício de que a pessoa está com Alzheimer, né? Então, isso é uma queixa frequente, a família começa às vezes a perceber aí, porque não percebia até então, como ela fala, o diagnóstico foi recente, e começa a chamar a atenção algumas coisas que a gente acha um absurdo, mas ela acredita com certeza que você, Lu, está conversando, que você está ali presente, né? E que você está interagindo, até interage com ela. Então, aí chama a atenção, porque alguém conversar com a televisão, né, tá tentando interagir com nós aqui agora, não é normal. E aí, às vezes, acende a luz, porque até então tinha um esquecimento que muitas vezes a família acha que é da idade. Né, da idade, e na verdade podia ser já uma doença de Alzheimer. E quando acontece isso, acontece uma alteração de comportamento, alguma coisa, acende a luz de precisar de uma ajuda. Então eu queria deixar um recado aqui, né, toda queixa de memória vale a pena ser avaliado. Se a gente está chamando atenção à memória, seja nossa própria memória, principalmente o familiar está percebendo que a minha memória não está boa, né, leva para fazer uma avaliação, porque pode ser uma doença numa fase inicial. O ideal é que se comece a tratar esse paciente na fase inicial. Quanto mais cedo o tratamento, melhor, porque a gente posterga a evolução da doença. Olha, a Elenir ligou, eu adorei o seu questionamento, viu, Elenir? Ela disse que o pai dela morreu com 59 anos de idade, com Alzheimer. Só que... É 59, Kelly? 65, perdão. Diz que descobriu com 59, cedo, né? Com que idade geralmente se descobre? Cedo. Quanto mais tarde, quanto mais a gente viver, mais chance a gente vai ter de ter doença de Alzheimer. Quando a gente pega a população de idosos com essa idade, 59, vamos colocar 60 anos, em torno de 1% tem a doença de Alzheimer. Quando a gente pega uma população de 90 anos, 40% a 45% desta população tem a doença de Alzheimer. Então, ela pode acontecer em pacientes mais jovens? Pode, mas normalmente ela acontece com mais idade. Quanto mais idade, maior é o risco. Hoje, inclusive, o maior risco é viver bastante. Olha só. E o pai da Elenir descobriu com 59, mas faleceu aos 65. E ela ficou meio chocada com essa matéria que ela viu, porque a dona Terezinha está muito bem comparada com o pai dela, porque diz que o pai dela nos últimos dias já não segurava mais o xixi, enfim, ele estava bem debilitado. A pergunta dela é, existe essa diferença? Por que a dona Terezinha está tão bem e o pai dela ficou tão mal no final?
Existe, Lenir, como eu falei aqui agora há pouco, ela está na fase inicial da doença. E, né, então a doença basicamente tem 3 fases. Tem uma fase intermediária entre as 3 fases, mas a fase leve, a moderada e a fase grave da doença. E a fase grave da doença ainda tem a fase terminal. O paciente muitas vezes não come mais, fica acamado, atinge até uma posição fetal, fica muito emagrecido. Essa é a fase terminal da doença. Então, depende da fase que o paciente está. Então, numa fase inicial, como eu falei, ela engana bem, né? Ninguém percebe que ela teria nesse vídeo que você mostrou. E, na verdade, o pai da Lenir já estava numa fase mais avançada. Uma coisa muito interessante é que quanto mais cedo começa a doença, mais rápido ela evolui. Então, o pai dela começou com 59 anos, com 65 ele veio a falecer, 6 anos de doença. Então, é uma doença que evoluiu rapidamente, mas isso os estudos mostram, é observado, que o paciente, quanto mais cedo começa, mais rápido ela evolui. O seu Antônio ligou, ele perguntou se Alzheimer hoje é a mesma coisa de caduquez anos atrás. Excelente a pergunta. Eu também adorei. Excelente a pergunta. Na verdade, era chamado de caduco, gaga, esclerosado. Há tempos atrás, tinha-se pouco paciente com essa doença chamada de Alzheimer. Então, de vez em quando, aparecia um caduco, um gaga ou um esclerosado, né? Porque a gente não vivia suficiente para desenvolver a doença. Como eu disse agora há pouco, quanto mais idade, mais risco de ter a doença. Então, a gente morria cedo, né? Antes de chegar com 60 anos, era uma coisa de outro mundo. Fulano já tem 60 anos. Nossa. Hoje, eu tenho pacientes com 65 que vai acompanhado do pai no médico, né? Tá certo? O filho com 65, a mãe com 90 ou um pouco mais. Então, na verdade, isso mudou. E aí começou-se a ter bastante diagnóstico da doença. A doença, só para a gente ter ideia, ela existe há muito tempo. Há mais de 100 anos foi descrito o primeiro caso de Alzheimer no mundo. Então, essa doença tem há muito tempo. Só que chamava gaga, esclerosado, caduco, porque não se tinha tratamento, não importava muito dar o nome certo para a doença. Hoje tem tratamento, não é a maravilha do século XXI, a gente ainda está esperando uma grande medicação para o tratamento, mas já tem tratamento há mais de uma década. Doutor, vamos colocar os principais sintomas aqui? Aquilo que a gente identificaria de uma pessoa que está com Alzheimer. Presta atenção, de repente, na tua casa, né? Vocês ficam reclamando aí do vô, da avó, que anda esquecido. De repente, eles podem estar com Alzheimer. Você está aí totalmente sem paciência. Quais seriam os sintomas principais? O principal sintoma, na imensa maioria dos pacientes, embora isso já não é mais o critério hoje para diagnóstico, é esquecimento. Esquecimento frequente, esquecimento de curto prazo. Então eu falo alguma coisa para você, daqui a pouco você esquece. Então um esquecimento de curto prazo. Que a família até muitas vezes no consultório fala: ah, mas meu pai lembra bem lá do passado. Mas do passado, nesta fase inicial, vai lembrar mesmo. Então não acho que ele tem boa memória porque ele lembra da infância. Entendi. Não acho que ele tem boa memória porque ele lembra do casamento dele. Tá certo? Ele às vezes esquece do casamento da neta da semana passada. Entendi. Então esquecimento de curto prazo. Esse é um grande chamamento para as pessoas aí que estão em casa, tá certo? Mais alguma coisa? O paciente pode ter desorientação, se perder em caminhos novos, né? Desorientação espacial, desorientação temporal, não saber qual é o dia da semana, qual é o dia do mês que está, né? Então isso é uma outra frequência e pode ter alterações de comportamento. Subitamente ele começa a ficar muito irritado, muito agressivo e associado a isso pode ter outros delírios de roubo, que alguém está roubando, a funcionária, né? É difícil às vezes parar um funcionário porque ela sempre acusa a funcionária de casa de que está roubando, então tem delírios de roubo, delírios de ciúmes, começa a ter ciúmes de doentio, né? Da senhora lá com 85 anos, começa a ter delírios, às vezes confunde, tem delírios do genro, por exemplo, não entende que o genro é o genro, então faz uma análise errada, então perde a capacidade de julgamento do crítico. Então, esses são os sintomas mais clássicos da doença. Procura um geriatra. Um geriatra, um neurologista, é quem está habituado a lidar com a doença. Eu acho que o maior recado que a gente pode dar para vocês com relação ao Alzheimer é o cuidado, é o carinho, é o amor, sabe? Porque é uma doença que não tem cura, né, doutor? Não tem cura, infelizmente. A doença evolui apesar do tratamento. Então, é o que eu falei, nós estamos esperando uma medicação bacana ainda para esse século, mas nós não temos ainda. Ai, podia ter, né, doutor?
o mundo inteiro Inventa está aí, doutor ansioso. José. Inventa aí esse negócio, gente. Doutor, é tão ótimo, né? Se eu tivesse essa capacidade, provavelmente era prêmio Nobel de Medicina. É verdade. Obrigado, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? Estamos sempre à disposição. Obrigada.